Marcos capítulo 9, verso 14. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e, correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou: por que é que vocês estão discutindo com eles? E um do meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo, e este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Deus e Pai amado, soberano Senhor, essa passagem ela é apresentada em Mateus, mas apresentada em Lucas. Eu resolvi ler em Marcos, porque aqui tem um número de detalhes maior. Ela está bem organizada aqui no texto. Agora, é muito interessante que lá em Mateus, quando Jesus vai falar sobre o tipo de espírito que só seria expulso através de oração, lá está acrescentando jejum e oração. E, logicamente, está entre colchetes, porque é uma afirmação que não está nos melhores manuscritos, não está nas melhores fontes. Foi encontrado em algumas fontes, sim, essa observância que jejum estava contando. Mas jejum e oração e só oração, gente, nós não estamos aqui fazendo uma leitura religiosa do texto. Nós estamos fazendo uma leitura teológica do texto, uma leitura espiritual do texto. Jejum e oração, duas coisas que são praticadas pelas pessoas, e nós podemos até constatar que estão praticando um jejum ou então estão praticando uma oração. Se você chegar dentro da igreja e encontrar alguém ajoelhado, você vai ler, você está orando. Se você na sua casa se ajoelhar ou então estiver em posição de contemplação, alguém lá, um familiar seu, fala: está orando. Ele está em oração. Se você subir o monte e tal, dizer: vou lá falar com o Senhor, então a gente vai saber, ele está orando lá no monte. Por quê? Porque são formas visíveis dessa prática da fé.
formas visíveis da prática da fé. Mas religiosos também fazem isso. Religiosos também, eles se comportam assim. Pessoas com o sentimento religioso muito mais aflorado do que o sentimento espiritual, oram muito mais do que qualquer um aqui de nós e fazem muito mais jejum do que qualquer um de nós. Para você ter uma ideia, lá no início da fé cristã, na minha vida, eu fazia muito jejum. E um dos objetivos do jejum era quando me deparasse com uma situação dessa. Se me deparar com uma situação dessa, eu já vou estar preparado com jejum e oração. E olha que naquele tempo a gente se deparava muitas vezes com uma situação dessa. E eu queria estar preparado. Mas observa que, à medida que o tempo passa, a gente vai aprofundando a leitura do texto e a gente vai descobrindo que uma vida com Deus não se resume a atos de religiosidade. Você não precisa ser religioso para você ter uma vida com Deus. Porque o religioso, ele se pauta essencialmente nas regras da religião. Ele se pauta essencialmente nas regras da religião, no cumprimento das leis, dos dogmas, das tradições. Não estou dizendo que tem que quebrar a tradição, não estou dizendo que tem que quebrar dogma, não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que o espírito de uma pessoa religiosa, ele jamais vai deixar de fazer o jejum da segunda-feira, se ele sempre fez. Isso aí vai ser inconcebível deixar de fazer. Porque existe uma rigidez com os comportamentos da religião. E aqui a gente agora está lendo uma passagem muito conhecida da maioria dos leitores dos evangelhos, não é que Jesus, o menino estava endemoniado e os discípulos não conseguiam expulsar os demônios. E aquele homem, então, desesperado, conseguiu ter lá uma audiência com Jesus, foi até Jesus, e Jesus, então, começou aquela conversa com ele, perguntou quanto tempo ele está assim, e etc. Ele falou, olha, está aqui desde a infância, levei para os teus discípulos, mas eles não conseguiram, e esse espírito maligno, quando pega ele, deixa ele quase morto, é uma coisa horrorosa. E aí Jesus, então, ele opera ali o milagre, ele faz a cura, ele expulsa o demônio, e fica claro, evidente, que agora ele não volta mais. Olha, porque viu o show que ele deu aqui para sair? Ele agora não volta mais. Não volta mais. E aí os discípulos procuraram Jesus para perguntar: por que a gente não conseguiu expulsar? Muito provavelmente eles expulsaram vários outros anteriormente a esse. Lembra que tem uma outra passagem que ele logo no início manda que vão de 2 em 2? Fizeram muitos milagres naquela ocasião que foram de 2 em 2. Oraram pelos enfermos, eles foram curados. Libertaram pessoas de espíritos malignos. Mas nesse aqui, teve um nó ali. Teve algo ali que os discípulos também estavam espantados deles não conseguirem expulsar. Por que nós não conseguimos expulsar? Uma pergunta dessa fica muito evidente. Por que esse não podemos expulsar? E Jesus, quando ele dá a resposta, este tipo de espírito, esse tipo de espírito, só pode ser expulso por meio de oração. Ou então, como você quiser entender, por meio de jejum e oração, como está escrito no texto de Mateus. E o que é que está sendo dito aqui? Será que Jesus está falando, vocês não oram? Vocês não fazem jejum? É isso que ele está falando? É isso que ele está falando? Não desse jeito. O que ele está falando aqui é que existem níveis de atuação, níveis de espiritualidade, níveis de competência
E vocês não estão nesse nível. Vocês estão num outro nível. Vocês não estão com, quase que falou assim, com toda essa bola aí para expulsar uma casta de demônios. Porque lhes faltava uma coisa importante. Lhes faltava ter uma vida de oração. Ou então, como diz em Mateus, uma vida de jejum e oração. Uma vida mais aprofundada. Uma vida espiritual vivida de forma autêntica e verdadeira. Não é que eles estavam em pecado. Não é que eles estavam fazendo nada errado. O problema era a profundidade em que eles estavam. Esta casta, este tipo de demônio, só com pessoas que estão aos pés do Senhor, com uma intimidade tal, ele não vai respeitar qualquer um. Ou então, ele não vai respeitar os iniciados, aqueles que têm pouco com Deus. Para expulsar esse tipo, você tem que estar benzido por dentro e por fora da presença do Senhor. Ele está falando de intimidade, ele está falando de profundidade, ele está falando de uma convicção muito além da convicção que eles possuíam. Observe, Pedro ainda vai negar Jesus. Observe, na hora da cruz todos vão correr, na hora lá do Getsemane todos vão correr. Observe, tudo isso ainda ia acontecer. Qual é a profundidade desses homens aqui nesse ponto? Muito rasa ainda. E aí a gente pode abrir em 1 Tessalonicenses, para completar, né, a ideia, verso 14, capítulo 5, eu vou pegar do verso 14 em diante. Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres. Orem sem cessar. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito. Não desprezem as profecias. Examinem todas as coisas. Retenham o que é bom. Abstenham-se de toda forma de mal. Até esse ponto. Glória a Deus. Senhor, que leitura maravilhosa. Da profundidade com que Deus espera de nós. O que Deus espera de nós para que a gente faça orações para que aquele tipo de demônio, aquele tipo de problema lá seja sanado. Ele está descrito exatamente nessa passagem aqui. Nos conselhos de Paulo aos Tessalonicenses. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres. Você está sempre alegre? Estejam sempre... Pastor, é possível isso? Alguém ordenar que alguém fique alegre? Olha, não é possível que alguém ordene, mas é possível que alguém se disponha a estar sempre alegre. Orem sem cessar. Gente, a orar sem cessar, cai por terra a hora da oração. Não tem hora da oração. É viver em oração. Como é que eu oro sem cessar? Ajoelhar meia-noite e ajoelhar 0 hora e levantar meia-noite, é isso? Orar sem cessar? Isso seria o máximo de orar sem cessar. Mas não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo,
estejam em oração. Tenham uma vida de oração. E olha, ter uma vida de oração é muito mais do que orar na hora do almoço, orar na hora da janta, na hora das refeições, orar antes de dormir, fazer aquela oração de manhã. Pastor, não precisa fazer. Então, lógico que precisa. Não seja, por favor, uma pessoa ignorante, que eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo muito mais do que isso. Eu estou dizendo que ter hora de oração todos os religiosos têm. Mas aquele que tem uma vida com Deus, além da tal de hora de oração, ele está em oração o dia inteiro. Você está no trânsito, tá? Um motoqueiro te dá uma cortada, você, misericórdia, Senhor, quase. Está em oração. Agora, se você disser, infeliz, sai da minha frente, aí você não está em oração, você está em outro espírito. Se você é um cristão e você dirige nas ruas de Queimados, você vai ter que assumir que a cada 2 quilômetros, Deus nos dá um livramento de atropelar um motoqueiro. E ele que seria atropelado, mas o livramento foi seu, porque andam de qualquer jeito, andam sem respeitar nenhuma regra. Não param em cruzamento, não ficam atrás de um carro parado, esperando a sua vez de passar. Eu tenho câmera no meu carro. Se eu entrar numa de guardar todas as filmagens, todo santo dia eu tenho que tirar o cartão de memória, chegar no computador, descarregar o cartão de memória no computador. Porque todo dia tem alguém fazendo uma... como é que chama aí? Uma barbeirada aí. Uma barbeiragem. Todo dia tem alguém fazendo uma barbeirada na minha frente. Travessa, corta. Ainda olha assim, como se você tivesse errado. O cara passa a 10 centímetros do retrovisor. A pista livre lá para o outro lado. Uma pista inteira livre, ele passa a 10 centímetros do retrovisor. Se você puxar o carro um pouquinho para a esquerda, porque você foi desviado de um buraquinho que você viu, você pega o cara. Mesmo assim, olha aqui, orem sem cessar, estejam sempre alegres, em tudo deem graças, glória a Deus, em tudo. Dá graça porque tu não pegou ele, dá graça porque tu não passou por cima dele, dá graça. Isso acontece para a gente dar graça ao Senhor. Graças a Deus, Senhor, obrigado por esse livramento que eu tive, ele não. Ele um dia vai ser atropelado por alguém aí, porque não vai ter jeito. Quem teve livramento fui eu, que não tive que ir para a delegacia, que não tive que pagar prejuízo da moto, que não tive nada, e eu não estou cavando isso. Agora, quem está cavando o problema, meu Deus do céu, nosso Deus é o Deus de consequências. Aqui existe plantio, quem planta colhe, e colhe o que planta. Deus não altera a plantação. Agora, quando eu ando em espírito, eu estou sempre dando glória a Deus, eu estou sempre agradecendo ao Senhor. Eu não olho assim, que droga, vai chover hoje. Meu Deus, esse tempo está horrível. Gente, querendo ou não, quem deu o tempo foi Deus. Querendo ou não, tudo que acontece na nossa vida é Deus que está no comando. Pastor, fiquei doente, arrumei um caroço aqui atrás. Irmão, experimenta dar glória a Deus. Vai ser melhor do que reclamar do caroço. Pastor, eu acho que vou morrer. Eu também acho que vou morrer. Eu vou ficar muito feliz um dia que eu tiver certeza. Porque todo mundo vai morrer. Atropelado ou de caroço, todo mundo vai morrer. Então a gente tem que dar graças a Deus. Porque as dificuldades para um crente, para um cristão, só alicerça o cristão mais ainda na fé. Porque ele em tudo dá graças, ele está orando sem cessar, ele está em espírito. É isso que Jesus está dizendo lá para os discípulos. É um outro nível. O que vocês querem aqui, vocês têm que estar num outro nível de espiritualidade. Mas tem gente que na quarta-feira vai ver jogo. Brincadeira. Toda brincadeira tem um fundo de verdade, né? É o nível. Que nível você está?
A questão é em que nível você está. Porque a gente quer tudo na vida espiritual. A gente quer as bênçãos, a gente quer o Senhor atuando, livrando. A gente quer. Gente, eu até acho que Deus nem se incomoda de nos ajudar em algumas coisas. Mas é a minha profundidade no Senhor é quem me fala se as orações vão funcionar, se não vão, se eu vou ser alegre, feliz e contente, se eu não vou, se eu vou progredir, se eu não vou. É a profundidade. Orem sem cessar, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Aí ele termina com 4 afirmações. Ou seja, o que ele está dizendo? Se você pisar na bola anteriormente, com aquilo que foi exigido anteriormente para ser uma pessoa espiritual, você apaga o espírito. Então ele diz, não apaguem o espírito, é a conclusão dele, não apaguem o espírito. Não desprezem as profecias, que já foi dito, que já foi ordenado. Não desprezem as profecias. Examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Vê lá se um religioso vai examinar todas as coisas. Ele está petrificado naquilo que ele acredita e acabou. Mas para os crescidos na fé, ele diz, examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Isso faz bem para a minha vida? Quem manda na sua vida é você. Olha, observe que ele não tira isso da gente. Quem sabe o que é melhor para você é você. Retenham o que é bom. Abstenham-se de toda forma de mal. É mais ou menos um fechamento do retenham o que é bom. Isso não é bom, isso é mal. Opa, deixa para lá. Quero esse negócio não. Isso não está me cheirando bem. Se não está me cheirando bem, estou fora, não está me cheirando bem esse negócio. Inclusive, irmãos, na quarta-feira passada eu tive um impacto aqui muito grande, né? Eu fiquei um pouco decepcionado, mas depois Jesus confortou meu coração e tal. Porque no final eu fiz um apelo, no final parecia uma brincadeira, mas eu chamei o povo para se comprometer junto comigo em não falar mal dos irmãos. Pedi para levantar a mão. Irmãos, a metade levantou a mão. A outra metade teve dificuldade em levantar a mão como um sinal de que não falaria mais mal do irmão. Cuidado, nossa igreja está cheia de fofoqueiros. E fofoqueiros contumazes, que não querem se arrepender. Como assim? O pastor chama todo mundo para levantar a mão, para você não falar mal do irmão. E o irmão foi... Alguns com dificuldade, outros não levantaram a mão literalmente. Aí a gente levou na esportiva, né, tal, aquele negócio, né, tal. Mas toda brincadeira tem um fundo de verdade. Cuidado com os fofoqueiros da igreja. Cuidado com eles. A partir de agora eu estou pedindo a Deus para Deus converter os fofoqueiros da igreja. A gente quer converter o mundo, tem um monte de gente aqui dentro que precisa converter. A gente está preocupado em converter o mundo. Tem um monte de gente dentro da igreja que precisa se converter. Depois vai querer orar pelo demônio lá, expulsar o demônio. Mas como? Como se você faz fofoca da vida alheia? Como se você fala dos outros que você não tem nada com isso? Como? Cadê a profundidade? Crente, para ver milagre na sua vida, precisa de profundidade com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Deus e Pai soberano.